Sim, tá bom, meus? Ah, não sei, deixa eu ver. Não tá na mãe ainda não. Oi? Tá, amei. Tá bom. Quando for 15 eu te aviso. Boa noite, Mauro. Tudo bem contigo? Vamos agradecer ao Criador a oportunidade do trabalho. Como é que nós estamos aí de imagem, de som? Sim, tá bom? Que bom. Que Deus abençoe todos nós, então. Então vamos agradecer ao Criador. Valdemária, boa noite. Vanessa, minha filha. Vamos elevar o pensamento. Agradecer ao Criador. A vida que nos envolve. Agradecer ao Criador a oportunidade do estudo que nos resolve. Agradecer a Jesus a semeadura de luz desde 2025 anos que nós temos conhecimento, né? Porque existem notícias que é bem antes disso. Vamos agradecer a Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano e tantos outros estudiosos da doutrina espírita que facilitam o nosso entendimento, na medida que também nós os estudemos. Vamos agradecer aos nossos protetores, aos nossos tutores, aos espíritos que dirigem o núcleo de estudos espíritas, Caibar Schutel. Agradecer a todos os amigos e amigas encarnados que estão conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas levai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado da noite. Que assim seja. Tiana Silva, João Luiz Lima, Edna Lima, Jorge Afole, boa noite a todos. Hoje nós estamos, Eliseu Ribeiro Júnior, estamos adentrando, Zezé Duarte, a Benedita Aparecida, estamos adentrando a quinta aula, que nós intitulamos como Generosa Sensibilidade, né? Porque muito se falou no passado, né? Principalmente os contraditores do Espiritismo, que a mediunidade era motivo de loucura. Boa noite, Aparecida. Mas nós intitulamos de Generosa Sensibilidade porque é essa sensibilidade que vai educar os nossos sentimentos no prisma de antes da nossa vinda para cá, da nossa vida no mundo espiritual. Boa noite, Sueli. Que Deus nos abençoe a todos. Silvana Cristina, minha esposa. Então,
Vamos começar com as sensações nos espíritos. Na Revista Espírita de dezembro de 1858, sensações dos espíritos. Sofrem os espíritos? Que sensações eles experimentam? Tais questões não são naturalmente dirigidas, isso aqui é a voz do Kardec, né? E vamos tentar resolvê-las. Inicialmente devemos dizer que para isso nos contentamos, não nos contentamos com as respostas dos espíritos. Olha bem a colocação do Kardec. Não nos contentamos com as respostas dos espíritos. De certa maneira, através de numerosas observações, tivemos que considerar a sensação como um fato. Então, por que não se contenta com as respostas dos espíritos? Porque a obrigação do médium, de quem dirige, de quem estuda, é pesquisar. Porque o fato de o espírito dar uma resposta não quer dizer que a resposta dele é plenamente correta. É absolutamente correta. Não. Nós temos que ir pesquisar para entender realmente, como dizia o próprio Kardec, fechar a questão. Fazer um círculo, uma circunferência em torno da questão e fechar. Questionar todos os pontos pertinentes a ela, né? Então, um dos correspondentes do Kardec manda uma correspondência para ele, e nessa correspondência ele conta que estavam eles reunidos, e porque era o inverno danado, eles haviam aceso a lareira, quando de repente um espírito, recém-desencarnado, do conhecimento deles, intervém, ninguém lembrava do nome dele, intervém dizendo que se ele podia, durante 3 dias, se aquecer na lareira daquela casa. Então, porque ele sofria de frio, voluntariamente. Aliás, o frio que ele sentia era voluntário do que ele já suportara na vida física dele. Então, ele leva para o mundo espiritual, Miriam, Antonieta, que Deus te abençoe e ilumine sempre. Então, ele desencarna, porque ele passava frio voluntariamente. Nós vamos saber um pouquinho mais para frente que ele passava frio voluntariamente porque ele não gastava o dinheiro que tinha. Ele não cobria o corpo com os agasalhos corretos para evitar aquela friagem toda. Aí desencarna e essa friagem o acompanha. Aí ele vem na reunião desses amigos perguntar se ele poderia participar, pelo menos por 3 dias, daquela lareira para ele se sentir melhor. Era um alívio que seria ofertado a ele, né? Se concordassem com o pedido, né? E aí começam a surgir, né, as perguntas para entender que tipo de frio esse espírito está sentindo, porque pelo nosso aprendizado, e que vem a partir do Kardec, o espírito, como é que se diz, não tem mais o corpo material. Então ele não pode sentir o frio que nós sentimos. Ele não pode sentir o calor que nós sentimos, porque não é pertinente ao perispírito
esse tipo de sensação, né? Então vejamos bem aqui. São Luís é quem dá as respostas. Consentiríeis em dizer como esse espírito de avarento, que não tinha mais o corpo material, podia sentir frio e pedir para aquecer-se? Resposta. Podes representar o sofrimento do espírito pelos sofrimentos morais. Então, a avareza dele levou ele a uma condição de deficiência moral, voluntariamente. Então, ele era culpado do próprio frio, porque na vida física ele tinha a chance de comprar agasalho, mas ele não comprava, né? E porque ele queria amontoar moedas. E é complicado esse negócio de amontoar moedas, né? Então, continuando a resposta do São Luís. Concebemos os sofrimentos morais como pesares, remorsos, vergonhas. Mas o calor e o frio, a dor física, não são efeitos morais. Experimentariam os espíritos tais sensações? Tua alma sente frio? São Luís pergunta ao Kardec. E o Kardec responde, não, mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Ou seja, quando nós estamos sentindo frio, né, a nossa alma não está. Mas nós temos consciência daquela sensação que nos acomete o corpo. Boa noite, Lourdes Lopes. Para que a gente possa entender o que é que o espírito do avarento estava sentindo, né? Então, o espírito continua a responder. Disso parece resultar que esse espírito de avarento não sentia um frio real, mas a lembrança da sensação do frio que havia suportado. E essa lembrança, tida por ele como realidade, tornava-se um suplício. Aqui nós vamos abrir um parênteses para dizer que essa sensação de frio para o espírito de avarento, ele é normal. Mas um espírito que não acumulou nada, que mesmo tendo vivido na pobreza e não conseguido bons agasalhos, ele não vai sentir esse frio. Apenas aquele que era avarento. Porque ele tinha o recurso e não quis usar o recurso para acumular moeda. De que valeriam para ele as moedas no mundo espiritual? Nada. Então, o recurso que nos chega, nós não temos que ser, como se diz, esbanjadores. Mas chega um recurso, você utiliza esse recurso a seu favor e a favor dos seus. Essa é uma obrigação moral. Então, a diferença entre o frio que a criatura está sentindo, ele é uma lembrança do frio físico, né, que ele suportou para poder acumular dinheiro, né? Chegará uma certa época que o corpo não mais morrerá, iremos para uma nova dimensão para cima? Sim, Valdemar, com certeza. Pode ter certeza disso. Isso é o processo de evolução. Os espíritos puros são a consequência disso. Eles batalharam, passaram por todas as provas, por todas as expiações, foram para mundos melhores, foram morar em Júpiter. Eu não sei se você viu o nosso estudo sobre Júpiter. E o que acontece? O espírito vai abandonando as exigências da matéria. E aí ele ganha condições de viver em um mundo espiritual melhor do que esse nosso aqui. Boa noite, Berivânia. Boa noite, Cristiane Tomás. Então vamos lá.
sabemos agora que, em condições normais, nossa alma não sente frio, mas tem consciência da sensação que o corpo sente. Por que ela tem essa consciência? Aquilo que a gente aprendeu no curso de perispírito. O corpo sente, transmite ao perispírito, o perispírito leva ao espírito, né? Seria o João Luiz Lima está perguntando aqui se seria como as dores fantasmas quando amputamos um membro. Não exatamente nessa mesma, como é que eu digo para você, nessa mesma condição, que na verdade são dores psicológicas, dores que a memória guardou. Vamos supor, você foi um atleta, então por várias vezes você desligou músculos, nervos, e foi para o hospital, e curou aquilo, e voltou, e um dia você antes de desencarnar, amputa essa perna. As dores que ficaram na sua memória é que vai fazer efeito quando você chegar no mundo espiritual. Se você, psicologicamente, emocionalmente, fez ou faz muita questão daquelas dores, dos efeitos daquelas dores. Eu acho que parou, pai. Oi? Eu acho que parou. Não, tá aqui, ó. Aqui. Coçar a malha. Quando você tem condição de poder doar agasalho, principalmente nas campanhas de inverno, e a pessoa pão dura não colabora com o próximo, não sei se sou certo, mas me veio isso à mente. Ela pode passar por esse processo também. Claro que pode. Ela tinha os recursos, mas não quis abrir mão em benefício do próximo, né? Então, é por isso que nós temos que conhecer tudo aquilo que se refere ao espírito, que o seu perispírito é um instrumento de transmissão dessas sensações. Das sensações que vêm de fora, que ele capta via o corpo, das sensações que ele experimenta no seu emocional, no seu psicológico, no seu moral e transmite ao corpo, né? Um exemplo que nós vamos dar. Aleijadinho, antes de ser o Aleijadinho que nós conhecemos, o senhor Antônio Francisco Lisboa, lá nas Minas Gerais, até os 40 anos de idade, ele tinha saúde plena. Ele era filho de uma escrava com o dono da fazenda, um português, e por isso o nome de Francisco Lisboa. E ele foi bem até os 40 anos. Aos 40 anos começou a sentir dores de origem nervosa, né? Que levou a hanseníase nervosa, que a hanseníase tem alguns tipos diferentes, né? E o que acontece aí? É o inverso do que nós estamos estudando aqui. Quando a gente vai, as sensações no puro perispírito. Quando a gente vai, a gente traz no arcabouço do perispírito essas necessidades. E aí ele sofre com a hanseníase, mas mostra o quê? Independente disso, ele trabalhou a vida toda, né? Há uma cena no filme dele, que um amigo meu, Marcílio, tomara a Deus que ele esteja por aí, ele ficou impressionado com aquilo, que o Aleijadinho põe a talhadeira em cima de um dedo e bate o martelo e arranca o dedo fora, de tanta dor que ele está sentindo, né? Boa noite, Lúcio Oliveira. Não tem problema chegar um pouquinho depois, não. O importante é chegar com a vontade de aprender, como todos nós estamos aqui, né? Então, veja bem,
Vou repetir aqui. Tua alma sente frio? Não. Mas tem consciência da sensação que age sobre o corpo. Disso parece resultar que esse espírito de avarento não sentia um frio real. Então, quando ele vai na casa dos amigos, depois de reencarnado, esse frio que ele está sentindo não é real. É frio que ele tira, vamos dizer assim, dos arquivos da avareza, dos arquivos do egoísmo. Ele não quis proteger-se a si mesmo e quando nós estamos na Terra ou no mundo espiritual, nós estamos sujeitos às leis divinas e naturais, às quais nós devemos obediência, né? Então, essa criatura estava sentindo esse frio, o frio irreal, porque o espírito não sente frio. É mais ou menos isso, disse o espírito. Fique bem entendido que há uma distinção, isso fica impresso no perispírito. Fica bem entendido que há uma distinção, que compreendeis perfeitamente, entre a dor física e a dor moral. Não se deve confundir o efeito com a causa. Então, no caso da criatura, ele está carregando um efeito físico daquilo que ele não cumpriu. Entendemos bem isso? Né? Deixa eu mudar aqui o comentário aqui. Então, vamos explicar a coisa do seguinte modo, diz-nos o Kardec. O corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primeira desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem percepção da dor. E essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então, há uma diferença entre as sensações. Que eu acho que ficou bem explícito nessa análise do espírito aqui. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Então aqui, entenda-se por tecidos da alma uma figura de linguagem, para poder explicar para a gente os efeitos, as sensações que a criatura está sentindo, né? Aqui, vai explicar a sua pergunta, cadê o irmão que disse aqui da amputação? João Luiz Lima. Não vemos todos os dias a recordação ou apreensão de um mal físico produzirem o efeito desse mal, como se real fosse. Não as vemos até causar a morte. Toda a gente sabe que aqueles cujos membros foram amputados costumam sentir a dor do membro que lhes falta. Como é que pode sentir a dor numa perna que está faltando? Porque a memória dessa perna está no perispírito. O efeito psicológico está na alma. Conseguimos entender isso? Boa noite, Daniela. Tudo bem contigo? E aí, Bebeco, meu querido? O vô te ama, meu querido. O Dodô te ama. Márcia Rodrigues, boa noite. Entendemos bem isso, né? Toda a gente sabe que aqueles cujos membros foram amputados costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor.
O que há apenas é que o cérebro guardou essa impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra no sofrimento do espírito após a morte. Essas reflexões são justas? Pergunta o Kardec. Sim, e responde o nosso irmão aqui. São Luís. Sim, mais tarde, porém, compreendereis melhor ainda. Esperai que novos fatos venham fornecer motivos de observações. Deles tirarei as consequências mais completas. Entende? Porque é um negócio estranho, que no primeiro momento põe a gente em dúvida. Eu fiz uma cirurgia de varizes na perna direita em 1973. E já correram muitas décadas, né? E quando eu tomei anestesia, quando o médico levantou a minha perna para fazer a marcação, eu estou vendo a perna erguida e estou sentindo a perna pesada sobre a cama. Como é que pode isso? Que bom, Daniela, que está tudo bem. E eu era tão curioso, sei lá, tão estranho. Aliás, eu acho que sou estranho até hoje, né? Que o médico mandou anestesista colocar um sossega-leão no meu soro para mim poder apagar. Porque eu queria assistir a cirurgia. Claro que não seria bom psicologicamente para mim. Marlene Borges, dizem que a dor é crescimento espiritual. É isso mesmo? É isso mesmo, Marlene. Porque com a dor, o que acontece? Nós percebemos o nosso valor pequeno, a nossa própria pequenez, porque nós não temos como evitar essa dor, não temos como mandar ela para lugar nenhum. Ela vem e toma conta da gente. Se nós aproveitarmos essa presença para meditarmos, descobrirmos espiritualmente por que da presença dessa dor, ela vai significar para nós crescimento espiritual. Mas se a gente se revoltar, xingar, brigar com Deus, como muita gente acha que é capaz de brigar com Deus, né? Só complicamos a situação, né? Então, entendemos aqui, né? O cérebro guarda essas impressões. E essa conversa, exatamente, Valdemar, a dor não é castigo, e sim aprendizado para evoluirmos. Passava-se no começo de 1858. Desde então, com um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel fundamental, né, na relação do espírito com a matéria, esse papel é de tal maneira tão importante que todas as sensações, que tudo que nós trouxemos do mundo espiritual, ainda que não seja explícito na nossa cabeça, mas está em nós. Por isso que de vez em quando alguém tem algum insight, eu falo, nossa, eu já vi isso, eu já vi aquela pessoa, eu já estive em tal lugar. Provavelmente teve mesmo, ou no mínimo em um lugar tão semelhante que ela pensa que é aquele lugar que ela já viveu. Mas, onde está isso? Até aquele momento ela não pensava sobre aquilo. Mas, de repente, um momento surge e ela sente na grandeza da sua própria alma, das suas experiências, a experiência já vivida. É isso que se dá, né? Então, vejamos aqui. Desde o começo de 1858, um estudo mais aprofundado do perispírito,
que desempenha um papel importante em todos os fenômenos espíritas, né? E do qual não se tinha ainda naquele momento conhecimento, as aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente no espírito de que ainda está vivo, o quadro tão impressionante dos suicidas, dos supliciados, das pessoas que se deixaram absorver pelos prazeres materiais e tantos outros fatos vieram projetar nova luz sobre essa questão e ensejarem explicações que serão esclarecidas aqui. Então, sobre tudo isso nós já conversamos. Ou aqui, nesse estudo nosso que eu nem me lembro quanto tempo faz que nós estamos aqui, Mauro, se você puder aclarar a minha memória aí, ou na casa espírita que nós frequentamos, ou mesmo na tenda de Umbanda ou de Candomblé que as pessoas frequentam, porque a mediunidade não pertence ao espiritismo, também não pertence à Umbanda, não pertence ao Candomblé. A mediunidade é uma faculdade que a criatura traz em si. Onde ela vai modelar, é o coração que vai determinar. Se está bem, está se sentindo feliz, não importa o lugar que ela está. Ela vai fazer caridade, ela vai estudar, ela vai aprender, ela vai correlacionar com pessoas. Então, não pertence a religiões, né? Então, veja bem aqui. O perispírito, que nós já vimos, é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, o qual tira do meio ambiente o fluido universal. Participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. É o princípio da vida orgânica, porém não é o princípio da vida intelectual que reside no espírito. O fluido universal, ele só cria a vida material. A vida inteligente, a vida intelectual é do espírito. Por isso que quando a gente criar condições de viver num planeta melhor do que o nosso, nós vamos abandonar o perispírito atual e vamos construir um pertinente ao planeta que nós formos. E aí fazemos como no computador, né? Transferimos toda a nossa experiência, todo o nosso conhecimento para esse novo perispírito, né? Isso, se for possível. Não, minha querida, não de hoje não. Desde quando nós começamos. Por favor, Su. Boa noite, Alcione. O tempo que nós estamos estudando aqui, que ano que nós começamos. Então, gente, além disso, o perispírito é o agente das sensações exteriores no corpo. Os órgãos, servindo-lhe de condutos, localizam sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Daí o espírito não dizer que sofre mais da cabeça do que dos pés, ou vice-versa. Não se confundam, né? Isso, mano, beleza. O curso de perispírito começou dia 10 de outubro, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, já começamos em fevereiro. Já estamos indo para 4 meses com os dois assuntos conectados entre si, o perispírito e a mediunidade. A mediunidade, enquanto faculdade, tem no perispírito a sede de todos os fenômenos, né? Valeu, Mauro, obrigado, hein? Não se confunda, porém, a sensação do perispírito, que se tornou independente, ou seja, cujo corpo desencarnou, morreu. Estas últimas, só por termo de comparação, as podemos tomar, não por analogia. Então, o que é uma analogia dentro da lógica da ciência? A analogia é a comparação direta e explícita entre entidades diferentes. Seres, objetos, conceitos, ações e ou experiência. Isso é
analogia, focando na semelhança entre eles. Por isso que muito dirigente confunde uma pessoa que apresentou alguns sintomas de mediunidade e, porque ele já viu aqueles sintomas, ele faz analogia. Não, você é médium. E às vezes não. Às vezes aqueles sintomas é só para despertar a família. Olha, vocês têm que aprender a questão espiritual. Porque às vezes a família vai passar por experiências que só o Espiritismo explica. Olha o que o Mauro está colocando para nós aqui. Se alguém quiser assistir o curso de Perispírito, só chamá-lo no WhatsApp. Então, essa é a analogia. Mas o Kardec está fazendo por comparação, né? E porque não se pode fazer por analogia? Porque o perispírito independente, ele vai ter um domínio maior de tudo. Porque o espírito está livre, não tem mais as convenções humanas, não tem mais os impedimentos, as obliterações do corpo físico. Ele está livre disso. Então a sensação para ele vai ser inteira, plena. Enquanto que no corpo, né, como é que chama? Essa sensação é diminuída, né? Vejamos aqui. Um excesso de calor, de frio, pode desorganizar os tecidos do corpo, mas não pode causar dano nenhum ao perispírito, de maneira nenhuma. Porque o perispírito, ele é criado dentro da natureza espiritual e não da natureza física, natureza humana. Então ele é regido por leis diferentes das leis que regem o corpo, né? Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral. Como remorso, pois ele se queixa de frio e calor. Então, o remorso é um sofrimento moral. O frio, se estivéssemos no corpo, seria um sofrimento extremamente físico, né? Não, Beribânia. A partir da introdução mesmo, sabe? O médium tem que estudar tudo que está dentro do livro do Espírito, do livro dos médiuns, né? Para que ele não perca o encadeamento das ideias, dos pensamentos, da formação, da formação das informações, né? Porque ele pode começar, sei lá, no primeiro capítulo, por exemplo, e lá no terceiro, quarto, ter uma informação que cabe na introdução, que está na introdução. Então, se ele já leu, ele vai lembrar-se disso, né? Zezé Duarte, você está fazendo uma pergunta aqui interessante. Se após o sepulcro, o perispírito se desenlaça imediatamente. Ele se desenlaça antes do sepulcro. O espírito só vai ficar preso a esse corpo, inclusive dentro do sepulcro, se ele for muito apegado à matéria. Mas um apego demasiado, um apego desequilibrado. Então, pode-se até afastá-lo do sepulcro e ele vai continuar sentindo as sensações que estão passando pelo corpo morto. Quem leu Memória de um Suicida vai lembrar muito bem disso. O Camilo sentia os vermes comendo o seu corpo. Mas ele estava fora,
já do sepulcro. Porque enquanto a gente não se desliga plenamente do corpo, por questão de apego, por questão de medo, às vezes até, o que acontece? A sensação daquilo que está ocorrendo no corpo repercute no perispírito da criatura desencarnada. Como ele não se dá conta que já desencarnou e que ele não precisa passar por mais aquilo, ele vai sentir tudo aquilo, entendeu? Mas normalmente, naturalmente, a separação vai se dar antes do desenlace, entendeu? Sabe? Aliás, antes não, no processo de desenlace. Uma pessoa boa, que viveu tranquila, que fez o seu bem, as suas qualidades, que aprendeu alguma coisa útil, o que vai acontecer? Que bom, Zezé, que você está lendo esse livro, é magnífico, viu? Ela vai até desenlaçar-se do corpo antes do último suspiro, como se diz. Porque ela confia em Deus, porque ela acredita na vida após a morte, então nada daquilo apavora ela. Então ela vai desenlaçar até com serenidade e vai se desligar do corpo. O Chico Xavier, segundo nos informaram a imprensa espírita, quando ele sai do corpo, os amigos espirituais encontram ele ajoelhado perto desse corpo. E alguém disse para ele: Chico, o que você está fazendo? Ele falou: estou agradecendo esse corpo que foi instrumento do meu aprendizado aqui na Terra. Entende? E muitos espíritos já fizeram esse tipo de coisa, que aliás é um procedimento que nós precisamos ter consciência, agradecer esse corpo. Porque esse corpo é um instrumento da nossa evolução, pelo qual nós, enquanto espíritos reencarnados, agimos por esse corpo. Que beleza, Zezé. Zezé Duarte, que está lendo esse livro. Esse livro é muito bom, sabe? Para entendermos o mundo espiritual. Os efeitos, por exemplo, que deu para um suicida, né? E fizeram coisas que não deviam fazer, né? Mas você vai observar que a maior parte desses efeitos está na mente dos espíritos. Então vamos continuar aqui. O espírito também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sente não é, pois, uma dor física, propriamente dita. É um vago sentimento íntimo, né? Por isso que nós colocamos o título como generosa sensibilidade. Porque tudo é aprendizado. Porque o seu espírito está sentindo frio, porque acumulou moedas e não usou as moedas como recurso oferecido por Deus. Se ele desperta para o fato de que esse frio que ele está sentindo é consequência do apego, do egoísmo, ele pode arrepender-se, embora o arrependimento não seja, como é que diz, não seja a chave libertadora, porque após o arrependimento vem a reparação, né? Porque ele vai precisar analisar quantas pessoas ele prejudicou com essa avareza. O quanto prejudicou a si mesmo com essa avareza, né? Então, o que é que nós vamos perceber? Que esse sentimento de frio está no interior da criatura. É um sentimento íntimo, que o próprio espírito nem sempre compreende bem. Precisamente porque a dor não se acha localizada aqui ou acolá. No corpo, nós podemos dizer: eu estou com o estômago doendo, eu tenho os rins prejudicados por essa sensação,
eu estou com os braços doendo. Mas no espírito desencarnado, a sensação de dor, ela se espalha no perispírito. Não dá para ele definir. Porque essa dor será consequência de uma conduta desarmonizada ou será consequência moral. Então não dá para, como é que se diz, localizar essa dor. Né? Um espírito desencarnou, você não vai chegar no hospital dizendo assim, olha, eu estou com problema no coração. Eles vão analisar o seu perispírito num todo. Vão descobrir todos os desmandos, os excessos alimentares, os excessos psicológicos, os desejos mal educados, tudo isso vem à tona. Né? Como a gente viu no filme do André Luiz. Então, tudo aquilo que ele fez, achando que era o senhor da sociedade, né, complicou os primeiros 8 anos da vida dele no mundo espiritual. Então, nós temos que pensar muito nisso. O que dá para largar, larga. Que não dá para levar para lá nenhuma tralha. Né? Porque muito do que a gente vê aqui, do que a gente vive aqui, exatamente, Geni, nada fica escondido. Muito do que a gente vive aqui não tem no mundo espiritual. Ah, mas tem lá o caldo quente, que tem lá no livro do Nosso Lar, né? O caldo que eles produzem a sensação daquilo que você se alimentava. Mas será que não há nisso também um efeito psicológico? Para você ir desgarrando das coisas? Nós precisamos pensar nisso, né? Então vejamos aqui. Ensina-nos a experiência que por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Que durante os primeiros minutos depois da desencarnação, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Por quê? Porque ele está vendo o seu corpo deitado na cama, ou estirado no asfalto, ou onde quer que seja que ele desencarnou, e está vendo-se a si mesmo. O livro que você está dizendo é Nosso Lar ou o Memória de um Suicida, Marlene Borges. Então o espírito fica assim nos primeiros minutos meio aturdido mesmo, porque é um fenômeno que ele já passou, quem sabe, milhares de vezes, mas ele não se lembra. Então ele fica momentaneamente sem saber para que lado ir, né? Até que lentamente ele vai ganhando domínio da situação, né? Ele crê que não está morto, por isso que se sente vivo, né? Vê ao lado do corpo, sabe que lhe pertence, vê ao lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende porque está separado dele. E essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Então, porque há um desligamento lento, gradual, enquanto isso está ocorrendo, o espírito não entende muito a ocorrência. Né? Nós já lemos, eu já até falei aqui uma vez da Otília, que o Divaldo psicografou o livro dela, em que ela desencarna, 20 anos de ser espírita, desencarna e não aceita. Quer voltar para o corpo de qualquer maneira. Chega ao ponto de cair dentro do túmulo, como o Zezé falou aqui, e porque não quer aceitar perder o corpo. Não se dá conta que desencarnou. Até que uma entidade que cuidava dela lá na mansão no caminho foi lá e falou isso. Que papel é esse que você está fazendo? Você já estudou tudo isso? Você sabe como é tudo isso?
Então não precisa. Isso, mano, que bom. Memória de um suicídio. Sim, ele realmente é muito produtivo, tem muita informação. Então, esse momento do desencarne, todos nós, é o que o Kardec chamou de perturbação. Porque a gente está numa dimensão de vida e vamos passando para outra, lenta e gradualmente. É mais ou menos, sempre o exemplo que se cita, que o próprio Kardec cita, é mais ou menos quando você acorda por aqui, que ainda não acordou plenamente. E teve uma noite de muita atividade no mundo espiritual. Então você leva algum tempo para se dar conta que é um novo dia. Né? É muito importante o estudo da doutrina espírita, porque te leva, te informa como que você tem que reagir quando desencarnar. Né? Então, a criatura, naqueles primeiros minutos, sabe, ela não sabe por que ela está fora do corpo. Então, e provavelmente, se ela colocar a mão no corpo, ela não vai sentir a friagem do corpo. Provavelmente a sua mão vai passar pelo corpo. E aí? Pode ser até uma situação um pouco mais complicada ainda, né? E por isso que nós dissemos que é generosa a sensibilidade. Porque nós vamos trabalhar essa sensibilidade enquanto estamos aqui. Isso é uma das finalidades do Espiritismo. Mostrar para nós que realmente nós não moramos aqui indefinidamente e que nós vamos voltar à casa de origem. Na casa de origem não tem fogão a lenha, não tem feijoada, sabe? Não tem nada do que nós utilizamos aqui. Então temos o quê? Que reeducar o espírito próprio para viver numa outra dimensão. Essa é a nossa tarefa. Por isso, generosa sensibilidade. Porque nós vamos sabendo, vamos entendendo como é que faz, né? Como é que é. E quando chegarmos no mundo espiritual, estaremos em melhores condições de nos libertar, inclusive, dos efeitos do umbral, mais rapidamente. O Kardec falou em 8 horas, essa perturbação. Agora, o André Luiz ficou 8 anos. Nós temos que refletir. O que eu estou fazendo hoje? Está me enriquecendo o espírito? Está enriquecendo a minha sensibilidade, a minha visão? Está transbordando o meu sentimento de amor? Me fez aprender a perdoar? Sabe? Não é perdoar e sair arrastando a dor, não. Perdoa e de momento não é obrigado a conviver, mas perdoar, não carregar mais o peso da agressão moral, psicológica, sei lá do que a criatura fez. Mas se libertar disso. E para o quê? Chegar no mundo espiritual com mais liberdade. E nós espíritas, ou no mínimo aprendizes de espiritismo, a responsabilidade nossa é maior. Então, realmente, Waldemar, estamos de passagem. Mas nessa passagem, nós temos que recolher tudo que nós vamos precisar amanhã. E com certeza não são bens físicos, não são bens materiais, são bens espirituais. Realmente muito apego, Silvano. Nós precisamos largar desse apego. Então vejamos bem aqui. O corpo vai receber as impressões exteriores. Transmite ao espírito por intermédio do perispírito. Isso é o que nós chamamos de fluido nervoso. Né? Por isso que quando a gente vai dar passe, a gente tem que ter certeza que está bem. Que você está emocionalmente bem,
que você está moralmente bem, que pode estar com problemas de dívidas, de sei lá do que, de um monte de problema que a gente carrega na vida, mas a cabeça tem que estar legal, o coração tem que estar legal. Porque ao invés de ajudar a criatura que está necessitada, nós vamos passar pelo fluido nervoso aquilo que nós estamos sentindo. Entende? Ou no mínimo dá trabalho ao espírito que conduz o passe, né? Para evitar as nossas impressões sobre a criatura a qual estamos pacificando, né? Então vejamos bem aqui para a gente encerrar o nosso aprendizado hoje. Que estamos chegando no final, né? 5 minutos aqui. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissão, pois que no espírito é que está a consciência, lógico será deduzir-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria, exatamente como um corpo que morreu. Então, o perispírito, ele como é que se diz? Ele é um instrumento no qual, na relação com a matéria, o espírito deposita todo o seu aprendizado. Entende? Então, é importante que a gente saiba disso. Entender, por exemplo, para a gente entender a nossa relação com o mundo espiritual, com os espíritos. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão causam aos espíritos. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque, a esse respeito, somos quais cegos de nascença diante da luz. Então, quando nós oferecemos uma flor a uma entidade porque nós gostamos, não é a flor que o encanta, é o gesto, é a verdade que há nesse gesto, é o sentimento de amor que há nesse gesto. Tem algumas casas espíritas, que inclusive nós já fomos, que fazem esse tipo de coisa. Uma pessoa que vai lá e tem alguém doente em casa ou no hospital, é dada uma flor a essa pessoa, para ela levar para esse doente ou hospitalizado. Esse gesto é feito com respeito, com grandeza, com verdade. Ele vai carregar fluidos, como nós vimos aqui, o fluido nervoso, né? Não é nervoso no sentido do desequilíbrio, mas o fluido nervoso que está no perispírito, e vai carregar melhoras para o doente, né? Nós sabemos que isso é real. Você vai na casa espírita, toma um passe e sai de lá flutuando, zen, né? Como dizem. Mas por que meio isso se produz? Até lá, ainda na época de 1858, nossa ciência não vai. Sabemos que no perispírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributos do ser todo e não, como no homem, apenas uma parte do seu ser. Mas de que modo eles as têm, nós ainda ignoramos. Então, um espírito chega no nosso ambiente, ele não vai se preocupar, sabe, com o estado físico que está no seu ambiente. Ele vai se preocupar com as emoções, com os sentimentos, com as verdades que a sua alma transmite ao pensar. Se isso for agradável a ele, Nossa Senhora, pode crer que ele vai repetir as visitas, tá bom? E isso está dentro da nossa sensibilidade, né? Que Deus nos abençoe
E quanto mais generosa for a nossa sensibilidade, mais amigos espirituais estarão reunidos conosco, né? Nós vamos agradecer, então, a todos. Deixa eu ler só o último comentário do Zezé aqui. Eu era evangélica e há 43 anos, numa madrugada, me vi em cima do meu corpo e me balancei na hora que entrei. A partir daí, fui fazer o Coen e nunca mais parei de estudar e frequentar. Que beleza, né? É isso que a gente falou no começo, né? A mediunidade não pertence ao espiritismo. Ela está no ser humano, né? Tiana, que Deus te abençoe sempre. Vamos juntar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, pensar naqueles que estão sofrendo aí na rua, no lugar que nós moramos, pensar nos nossos parentes que estão sofrendo por algum motivo, pensar naqueles que desapareceram. E nós ficamos pensando, como é que alguém desaparece? O espírito é imortal, não há desaparecimento. Algo de ruim ou de desequilíbrio mental ocorreu. Vamos pensar naqueles que estão passando fome, nos que estão nos hospitais, nas cadeias. Vamos pensar em toda a humanidade, nesse momento que nós estamos vivendo nesse planeta, que é um momento crucial, para continuarmos ao lado do Cristo, a despeito das dores que vierem nos visitar. Nós costumamos dizer que Jesus salva, mas salva o que tem fé, aquele que acredita, aquele que continua a despeito do sofrimento que o envolve. Lembremos Joana d'Arc, que sentia, que ouvia o seu sangue fazer barulho, as gotas de sangue fazendo barulho quando alcançava o fogo, e que continuou plena, serena, confiante, como aqueles que foram também jogados aos leões no Império Romano. Vamos pensar naqueles que desencarnaram e estão aturdidos ainda. Aqueles que carregaram revoltas, para que eles sintam que a revolta mais pesa, mais dificulta. E vamos abrir o nosso coração em oração, pedindo também para todo o nosso grupo a paz, a saúde, a coragem, para encerrarmos o nosso aprendizado de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, nas medidas em que aprendemos a perdoar as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado nessa noite. Que assim seja. Que assim seja.